logotipo de um jardim são as plantas. E por que será que a gente gosta tanto de plantas? Eu sugeria a vocês a fazer o seguinte, entrar no Google e digitar a diferença da molécula da clorofila com a nossa hemoglobina. Esse é o Gustav. Você vai ver que a cadeia carbônica ela é igualzinha à da clorofila e à da nossa hemoglobina. O que muda é o miolinho. A nossa hemoglobina tem o ferro e a clorofila tem o magnésio. Tá vendo? Por isso que a gente gosta de planta. Já vi gente que não gosta de pets, já vi gente que não gosta de cachorro, de gato, sei lá, pode ser, existe. Mas de planta todo mundo gosta. Por quê? Porque nós estamos ligando, gente, o ferro com o magnésio, a hemoglobina com a clorofila. Está explicado ou não? Avançado em paisagismo, paredes verdes, iluminação em paisagismo. E essa é a Martina. Nossa administradora da empresa, tá certo? Depois que ela fez a administração de empresas, ela começou a fazer um monte de parceria. Hoje nós temos 11 cursos. Por aí. 11. Vai ter mais. Vai ter mais ainda? Vai ter mais. Juntos, eles criaram o Centro Paisagístico Gustav Winters há 30 anos. Por aqui, já passaram mais de 10.000 alunos de todo o Brasil e do mundo. Mas essa história não começou em 1991. E aí, vamos procurar nossa história aqui nessas caixas, então? É isso? Tem história, hein? Muita história. Olha aí. Diploma do Gustavo. Programa Somando Verde. Atestado aí, ó. Atestado de que ele é especialista em gerenciamento ambiental e paisagismo. 96 isso. Fotos de praças. Olha aí, ó. Você sabe que tem praça que até virou cartão postal? Que virou a praça à noite iluminada e praça durante o dia remodelada. Ah, como ele era charmoso. Ó, VHS. Entrevistas de jornal, ó, 96. Mais entrevistas. São Paulo, 13 de novembro de 1979. Caro Gustav, durante essa semana que passou aconteceu-me algo engraçado. Numa aula de técnicas de redação, Dona Claudete deu-nos a tarefa de fazer uma redação cujo tema seria um herói que você conhece pessoalmente. A gozação por parte da classe foi geral, e a repúdia também, pois todos acharam um tema sem nexo. Como os argumentos não convenceram a autora do tema, o jeito foi mesmo tentar desenvolvê-lo da melhor forma possível, visto que não é fácil achar alguém apto a receber esse título nos dias atuais. Esse herói deveria ser alguém que faz algo não apenas em prol de si mesmo, mas das pessoas que o rodeiam. Esse mesmo alguém deveria ter por objetivo de luta algo que realmente fosse importante. Eu sou caçula de uma família que imigrou da Holanda direto para Olambra. Fiz o colégio técnico em marcenaria, então me formei marceneiro, né, ginásio em marcenaria. Em seguida eu me formei biólogo pela Unesp de Rio Claro. De lá eu fui para a Holanda complementar meus estudos e quando eu voltei, eu fui classificado entre 48 candidatos como sendo botânico do Parque Ecológico Tietê. Na verdade, é um subproduto da retificação do Rio Tietê, o Parque Ecológico. É um projeto do Burle Marx, paisagístico, e o arquitetônico do Rui Otaki. Quando a gente pegou o projeto
e viu aonde ia ser implantado aquilo, a gente não acreditou. A gente estava vendo o rio Tietê, cheio de meandros ali na Zona Leste, e aquelas dragas jogando aquela areia e aquele material dos lados, aterrando cemitério de carro, aterro sanitário, tudo para fazer outra coisa, menos para fazer um parque. Então foi uma grande escola aquilo, foi fantástico. O Burle Marx, por exemplo, foi um grande professor e boa parte das mudas que ele projetou, ele tinha lá no sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro. E então eu tive que ir até lá muitas vezes, pegar estacas, pegar mudas e tal, para fazer, para produzir no Parque Ecológico. Tinha dinheiro para fazer estufa? Não tinha. Eu fiz o primeiro ripado de bambu e selecionando espécies, vamos dizer, que davam certo naquele tipo de terreno. Ou seja, aquelas que tinham as raízes mais superficiais, né, dada a 50 centímetros, 80 centímetros, já tinha o lençol freático, né? Então não podia plantar espécie de raiz pivotante. Foi uma grande escola, fizemos muitas mudas ali e que depois foram doadas para os municípios, né? No governo seguinte, a primeira coisa que o governo deu foram as mudas ali do Parque Ecológico do Tietê. Caro Gustav, foi então que tomei a liberdade de falar a respeito de alguém que você conhece. Esta foi a minha redação. Nos dias atuais, é realmente muito difícil encontrar um herói, pois as pessoas estão muito mais interessadas em trabalhar pelo seu próprio benefício, a fim de saciar suas ganâncias, ambições, sua sede de poder, de riqueza material. São poucos e raros aqueles que se preocupam com as pessoas que o rodeiam. Porém, no meio de tanto egoísmo e de tantos objetivos vazios que pude observar nas pessoas, e até mesmo em mim, acho que conheci alguém que se encaixa bem nos padrões atuais do heroísmo. No Parque Ecológico Tietê, a gente conseguiu ampliar muito o viveiro, né? Porque com as gestões seguintes vão surgindo mais verbas e mais condições para a gente trabalhar. Ali a gente começou até a dar palestras e começar a dar mudas para entidades beneficentes, as prefeituras e tal. Meio de consulta, na época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era um livro chamado Exótica, com as plantas tudo em preto e branco. E depois eu consegui pagar em 12 vezes um outro livro que chama Trópica, que já era, né, já tinha as plantas coloridas. E era a nossa fonte de consulta. Eu começava a fotografar as plantas todas, colocar numas fichas e perguntar para produtores que muda, que é aquela, se era de sol, se era de sombra e coisa e tal. E esse fichário todo foi uma outra fonte de consulta muito importante, né, que a gente aprende, na verdade, trabalhando. E essa carta, por exemplo, ela foi originária exatamente de algum momento em que a televisão, os jornais cobriram esse trabalho do Parque Ecológico Tietê, me pediram várias universidades para dar palestras, explicar o que estava sendo feito ali, já que em termos de paisagismo era um desafio muito grande. Ali, que na verdade eu fui convidado, como era empregado, eu fui convidado a participar também do projeto do aeroporto de Guarulhos, onde também já tinha verba e nós fizemos um viveiro da hora ali. Eu lembro muito bem, isso aí era mais ou menos uns 30 quilos atrás. E ali a gente tinha um grande estoque no Parque Ecológico de Tietê e no aeroporto de Guarulhos. E aí o novo secretário, que era na época João Oswaldo Leiva, ele viu todo aquele estoque e ele falou assim, a gente não pode dar isso para os prefeitos? Eu falei assim, olha, se os prefeitos vierem aqui e pegarem as mudas, vai ser muito legal. As prefeituras vão levando um monte de árvores embora e começam a plantar no lugar errado. Aí eu vendo isso, eu falei até para o secretário, falei, secretário, eu acho que a gente tem que orientar um pouco mais esses prefeitos. Então, isso, eu consegui condições novamente para contratar um arquiteto, um desenhista e montar uma equipe. Essa equipe, pelo fato da Secretaria de Obras e Meio Ambiente chamar Soma, eu montei um programa Somando Verde. Muita gente me conhece de lá.
E ali, em resumo, era o seguinte: o prefeito ele saía com o projeto da praça debaixo do braço e as mudas em cima do caminhão. Durante 6 anos, esse projeto foi um grande sucesso, Somando Verde. Chegamos a fazer mais de 1000 projetos, das quais com certeza foram inaugurados cerca de 900 praças, calçadões, recinto folclórico, viveiros de muda, enfim, muitos projetos urbanísticos. Aí que eu me apaixonei pelo macropaisagismo e principalmente pelo paisagismo urbano. Quando se fala de paisagismo urbano, existe um dado bem antigo da ONU que recomenda um mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Mas meus professores sempre falaram que, como urbanista, era para a gente perseguir ali 16 metros quadrados de área verde por habitante. Então eu fiquei curioso. Eu queria, com o programa Somando Verde, fazer uma grande pesquisa no estado de São Paulo para saber qual que era a situação urbanística do estado que se diz o mais rico do Brasil, né? E foi ali que nós conseguimos condições, vamos dizer, humanas e também de computadores e de coisa e tal, para fazer essa pesquisa. Durante praticamente 5 anos, nós nos enfronhamos pelo interior do município do estado de São Paulo, e onde nós cadastramos 300 municípios. Desses 300 municípios, a gente pegou praça por praça, parque por parque. Ali nós somamos então essas áreas verdes e dividimos pela população, para a gente ter uma noção de qual que era a metragem quadrada de área verde por habitante. E nós chegamos ali à triste conclusão de que o interior do estado de São Paulo, uma amostra de 1.838 praças, ou seja, dos 572 municípios que existiam na época, nós cadastramos 300 municípios, o que representava mais do que 51% de amostra. Então, estatisticamente, era uma coisa bastante válida, né? Isso foi feito de 90, se não me engano, até 94, alguma coisa assim. Aí a gente descobriu que no estado de São Paulo nós temos arredondando para cima, 1,19 metros quadrados de área verde por habitante. Então, isso coloca o cidadão no estado de indigência naquilo que diz respeito à sua necessidade de verde. Ali, para cada área verde que nós levantamos, tinha mais 4 áreas verdes para fazer. Então, o potencial de aumentar esse 1,19, vamos dizer, era 4 vezes. Era só atender a vocação natural dos terrenos que já estavam lá, prontos para receber a urbanização. E ali que tem um grande campo de trabalho para nós paisagistas, e eu quero, vamos dizer, ajudar muito, vamos dizer, as pessoas para que esse grande campo de trabalho, esse vácuo que existe, essa coisa, vamos dizer, abandonada que existe, eu queria que mais gente ajudasse, porque eu sozinho não vou conseguir. Eu descobri uma coisa, mas a gente vai precisar de vários paisagistas, porque não adianta ser uma estrela se a gente não pertencer a uma constelação. Eu sempre falo isso, não adianta ser uma pérola se a gente não pertencer a um colar, né? Muito menos vale a pena ser uma planta bonita se a gente não pertencer a um jardim. Ali eu comecei a observar o resultado das praças que a gente fazia nas cidades. Como se houvesse assim uma mudança do comportamento da população. Até que de repente você vai ver que em Nova York aconteceu algo semelhante, chamada de teoria da janela quebrada. Você passa por um lugar, você vê uma janela quebrada, e se ninguém trocar aquilo, na segunda semana já tem 2, 3, 4 janelas quebradas, né? Depois de um mês que você passa ali, já quebraram o vidro, já entraram pela porta e já começou a anarquia lá dentro, né? E baseado então nessa teoria que eu comecei a ajudar os municípios, um grande exemplo desse daí é o município de Vinhedo, onde em 6 anos, na primeira administração do prefeito, a gente conseguiu diminuir a criminalidade em 53%. Aí eu descobri uma coisa muito interessante, que é a minha tese hoje, dos 5 tipos de lazer. Como é que funciona isso? Se numa área pública, num projeto de uma praça, de um parque, eu colocar 5 tipos de lazer, eu tenho chance 0 de errar. Lazer contemplativo, de contemplação visual, lazer recreativo, esportivo, cultural e aquisitivo. Se você colocar isso numa área pública,
seja praça, seja parque, você tem chance zero de errar. E coincide também com a pesquisa popular. Nessas sobrevoadas, vamos chamar assim, eu reparei que os reservatórios, ou seja, rios que foram barrados para gerar energia elétrica e abastecer água à população, elas estavam desprotegidas. Elas foram em áreas, por exemplo, totalmente desprotegidas. E a gente sabe que todo reservatório, de acordo com as leis ambientais, elas têm que ter a mata ciliar. Do jeito que o cílio protege o olho, essa mata ciliar em volta dos reservatórios, elas freiam terras de erosão e, vamos dizer, freiam agrotóxicos usados na agricultura e assim por diante. Então eu resolvi montar uma equipe, chamei técnicos ali da CESP, da Sabesp, da Eletropaulo, do próprio DAE. Nós montamos um grupo de estudos onde a gente descobriu, somando o perímetro todo desprotegido, que estava erodindo por falta de vegetação, uma somatória de 22 mil quilômetros, praticamente 3 vezes a costa brasileira, desprotegida, comprometendo a vida útil desses 50 reservatórios do estado de São Paulo. Mas é uma coisa que me preocupa muito. Qual que é a solução? Gente, não é fácil. Nós estamos falando mais ou menos de 1 bilhão e 800 mil dólares. É um trabalho para 20 anos, trabalhando com 10 mil homens. Aí a gente vai conseguir fazer isso aí. Quantas pessoas será que se preocupam com o ar que irá respirar? Ou a água que irá beber? Ou mesmo com a morte de peixes, a extinção de espécies raras de animais e plantas? Todos estão mais empenhados em achar uma fórmula de como ganhar dinheiro fazendo menos esforço e num período menor de tempo. Sem pensar que daqui a alguns anos é bem possível não se ter mais ar puro para respirar. A gente inaugurou ali diversas praças e depois a gente percebeu o seguinte, fazer o filho é fácil, né? O duro é a manutenção. E a gente viu que o povo estava despreparado, principalmente os jardineiros, vamos dizer, municipais. Ele não tinha aquele preparo todo para cuidar dos jardins, né? Eu sempre digo que o que eu produzia era cobre, o projeto é cobre. A implantação de um projeto é prata. Agora, a manutenção é ouro. Então, juntava auditórios ali com 200 participantes, né? Uma média mais ou menos assim. E foi um trabalho que me deu muita satisfação e, ao mesmo tempo, eu tenho que falar com toda a humildade que eu aprendo ensinando. Porque ali, quando você está no coffee break, no meio do intervalo, você está conversando com as pessoas que estão fazendo manutenção. E eles sempre acabam trazendo uma novidade para a gente. Então, isso foi outra grande escola, tenho que admitir. Eu me senti muito satisfeito, né, com esse trabalho também. Esse alguém de quem eu falo não se propõe a resolver o problema ecológico mundial. Porém, na sua área de atuação, faz o que está ao seu alcance. Seu grupo de trabalho tem como objetivo a criação de 8,50 metros de área verde para cada paulistano. Dentro de suas tarefas, cria nichos ecológicos. Dá palestras alertando as pessoas sobre sua responsabilidade em conservar a natureza, estuda as espécies de árvores que têm valor ecológico para reconstruir áreas verdes e, mesmo em seu mundo restrito, particular, pensa no problema, compondo letras e fazendo músicas com o seu violão, mostrando a vontade de defender a natureza. Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. Mensagem seja prestada ao gigante da região, testemunha da nossa jornada, tão dura neste sertão, tão dura neste sertão. Essa é uma paineira que
estava numa praça, aliás, a primeira e única praça aqui, antigamente de Olambra, praça essa que só tinha uma árvore, uma paineira. E debaixo tinha um piso, ali era feito a missa do galo, ali era feita as festas, ali foi recebido o presidente da Holanda, inclusive, antigamente. A churrascada era ali, o circo era ali, e o único, vamos dizer, herói que tinha ali era a paineira. E ela morreu de velha e hoje ela está na Praça do Pioneiro, uma praça central aqui, onde tem o seu tronco, né? E uma homenagem a essa paineira, por isso que eu fiz essa música chamada Paineira. E o mais curioso é que eu, ao ver o problema de um ângulo tão superficial, fiquei triste, arrasada, achando que não teríamos mais salvação. E esse herói de quem lhes falo, apesar de conhecer profundamente as causas e as consequências do problema, mostrou-se animado. E no seu olhar, pude perceber um tom de esperança que só encontramos em pessoas que levam a sério seus objetivos, pois sabem que vencerão um dia, de alguma forma. Seu nome é Gustav. Trabalha no Parque Ecológico de São Paulo, empenhado na retificação do nosso rio Tietê. Gustav gostaria de lhe prestar um agradecimento em nome de todas as pessoas que ouviram nossa gravação e puderam testemunhar o seu trabalho tão maravilhoso. E se me desculpar a ousadia, gostaria de agradecer em nome das florestas, das árvores, dos pássaros, dos cágados e também em nome de todos aqueles que não dão valor que o trabalho de pessoas como você merece por falta de consciência. É muito bom saber que existem pessoas como você, preocupadas com coisas que realmente são importantes. E saiba que mesmo se daqui a 80 anos nossos filhos não puderem mais sobreviver, mesmo que suas tentativas de resolução do problema não cheguem ao resultado tão esperado, saiba que você venceu. Sim, pois o vencedor não é apenas o que alcança o seu objetivo, mas é também aquele que sabe ter dado o melhor de si. E o mais importante é que ao olhar para trás, tenho certeza de que você poderá concluir que não conseguiu consertar o mundo. Porém, soube como deixá-lo um pouquinho melhor. Parabéns, Gustav. E aceite o nosso muito obrigado. E a respeito da arborização urbana, nós também levantamos todas as árvores urbanas também, nesses 300 municípios. Trabalho que foi publicado no primeiro Simpósio Nacional de Arborização Urbana, que aconteceu em Vitória, em 1992, onde a gente falou ali sobre a situação da arborização urbana em 300 municípios do estado de São Paulo. Quer dizer, todas essas andanças e vendo as praças, a gente acabou também, vamos dizer, não conseguindo atender todo mundo, por isso que todo mês eu mandava um boletim informativo para os prefeitos, né? Falando de espécies que poderiam ser plantadas em calçadas estreitas, encimadas por fiação elétrica, telefônica. Nós temos a flora mais rica do Brasil, né? Não precisa ficar podando árvore na rua. Nós temos árvores que crescem até a fiação e param de crescer. Do outro lado que não tem fiação, aí você planta uma maior, né? Então era um boletim informativo para os prefeitos, né? Mas eu resolvi publicar uma coisa que eu vi nas praças que me deixou muito preocupado, que é a questão das plantas tóxicas. E acabei fazendo um levantamento, um grande estudo durante 2 anos, sobre as plantas ornamentais mais comuns nas praças, nos parques, e depois foi aprimorado ali com jardins particulares, inclusive jardins residenciais, e a gente acabou descobrindo que 40% das plantas que a gente usa no jardim, elas têm o poder de matar. Esse boletim informativo de plantas tóxicas explodiu na mídia. Foi a minha época de fama, né? Então o Gustavo ficou muito famoso, conhecido como o paisagista das plantas tóxicas. Quem me conhece sabe muito bem que eu não fiz isso por estrelismo, fiz isso pelo
cumprimento do meu dever, isso era coisa que estava ali ao meu alcance, eu descobri e tinha que publicar. Fazia parte do paisagismo urbano. E então isso explodiu em todos os jornais, todos os canais de televisão e tal. E ali você vê, na verdade, foi uma posição, vamos dizer, quem me conhece, uma posição meio desconfortável. Porque ninguém atira pedra em manga que está no chão. E a fama é uma coisa que vai. Agora, de repente, você sai do governo. Quando entrou o governo Mário Covas, com aquela coisa de demissão voluntária, eu fui o primeiro da fila. Em 1991, montei o Centro Paisagístico, que leva meu nome, junto com a minha adorada esposa, chamada Martina. E ali a coisa foi totalmente diferente. A minha trajetória com Gustav começou em 79, que mesmo a gente morando na mesma cidade, eu não ouvia por aí. E daí a gente começou a namorar em 79, mas eu era um pouco mais nova e eu achava que eu tinha que amadurecer primeiro, então eu fui para os Estados Unidos. Fiquei lá 1 ano e meio, onde eu estudei numa escola de negócios para poder desenvolver depois profissionalmente mesmo. E foi muito bom a experiência, tanto pessoalmente como profissionalmente, cresci bastante e isso agregou bastante depois. A partir de 91, então, a gente começou pela nossa própria empresa. A Martina era secretária de uma multinacional, ela também se demitiu daquela empresa e aí montamos o Centro Paisagístico que leva o meu nome. A gente tinha 2 filhos para criar e agora o prefeito tinha que pagar o projeto, né? Então foi um momento difícil. E toda aquela experiência acumulada com o paisagismo urbano, nesses anos todos, tanto o Parque Ecológico, o aeroporto, as praças que a gente inaugurou, ali eu tive então, vamos dizer, a ideia de montar um curso. E eu queria montar um curso avançado de paisagismo, não para dar informações de creche do paisagismo. E foi ali que então a gente começou a dar os cursos, né? Um curso avançado de paisagismo, que é o nosso carro-chefe até hoje. E aí, por algum tempo, nós ficamos só com esses 2 cursos, até que os próprios alunos começaram a questionar. E aí, também quero aprender a fazer outras coisas. E aí a gente foi buscando parceiros, especialistas, né, que atuam no mercado, uma coisa que a gente valoriza muito. E a gente hoje tem uma gama de cursos. E fizemos alguns projetos também, começando pela Praça Itália, lá de Extrema, fizemos um projeto em Mombuca, fizemos um projeto na Praça da Santinha, em Tatuí, a Praça da Matriz em Tietê, né? E assim, vamos dizer, começou a evoluir em outros municípios também e começaram a pedir também projetos de praças e parques, arborização e assim por diante. Nós temos a viagem também, que a gente organiza todo ano para o exterior, Holanda, né, por ser o local principal que a gente domina, e a gente sempre agrega com outro país. E tudo começou assim muito do sem querer também. O Gustav falando, eu estou indo para a Holanda porque esse ano tem floreada. Aí um aluno fala, floreada é um parque novo que a Holanda monta a cada 10 anos. Aí um aluno falou, eu quero ir junto, quero ir junto, quero ir junto. Aí com isso, nessa brincadeira que começou essa coisa de, então vamos organizar uma viagem. Então a gente já faz isso desde 2012 também. Não somos uma agência de viagem, mas somos corajosos e gostamos, né, da viagem, do aprendizado e sempre procurando trazer essas novidades para cá. Eu sou Alice Zumi, arquiteta e paisagista, especialista em iluminação para área externa e dou o curso aqui no Centro Paisagístico de Iluminação para Jardim. Maria Paula Orlando, arquiteta paisagista. Sou Carlos Ranada, eu sou engenheiro agrônomo e eu dou o curso aqui de jardins verticais junto com a Maria Paula Orlando no Centro Paisagístico Gustav Winters. Meu primeiro curso foi aqui, em 1995. Sou o professor Ronaldo Luigi, professor de desenho 3D com SketchUp
para paisagistas. Eu sou a Flávia Durso, sou arquiteta, urbanista, paisagista. E estou aqui no Centro Paisagístico, onde eu ministro um curso de SketchUp para iniciantes, né? Para quem nunca viu o programa e quer aprender do zero a desenhar os seus jardins em 3D. Sou especialista em irrigação, acumulo já alguns anos trabalhando com irrigação agrícola e de paisagismo. E nós estamos aqui fazendo um treinamento com o pessoal do Centro Paisagístico Gustav Winters, ensinando os alunos a montagem de um sistema de irrigação. Sempre ouvi falar do Gustav, não tive nunca o prazer de fazer o curso, porque eu estava numa outra área, mas eu sempre ouvia falar do Centro Paisagístico, do Gustav. E é muito bonito o trabalho, que ele continue educando e continue com esse projeto, né, que ele nasceu para isso mesmo, para passar o que ele sabe de melhor para frente. Gustav é uma lenda do paisagismo. Gustav é uma das maiores autoridades que o paisagismo brasileiro desfruta. É um cara com muita experiência, tanto na execução de obras, planejamento, como é um dos melhores professores que o Brasil tem hoje. O Brasil deve muito ao ensinamento de paisagismo, e o Gustav tem no currículo dele a formação de uma galera bastante extensa na área de paisagismo. Ele é que ensinou a galera a fazer jardim direitinho. Eu quero dizer para você, Gustav, que hoje, né, eu estar aqui depois de quantos anos, né, eu começo a fazer as contas, nós estamos em 2021 e a primeira vez que eu tive contato com você, com a Martina, foi em 1995, né, a gente nunca sabe como vai ser a nossa trajetória de vida e hoje eu tô aqui do ladinho de vocês, podendo estar participando um pouquinho mais da vida de vocês, da vida profissional de vocês, da amizade de vocês, né? Então isso para mim é um orgulho, é um prêmio. Parabéns! Em 2021, o Centro Paisagístico Gustav Winters completa 30 anos. Mas o Gustav já não é uma planta exótica. Tudo que ele defendia e propunha quando recém-formado ainda urge por ser feito e nunca foi tão atual. Hoje, ninguém pode dizer que não sabe que movimentos têm surgido com força para levar o verde para as cidades, seja para dentro das casas, para as urban jungles ou para hortas comunitárias e praças. É uma profissão que não vai acabar. Pelo contrário. É uma profissão que você pode praticar dentro da sua casa, você tendo um computador, tendo internet. Acabou aquelas profissões que você vai pegar o carro e ir do outro lado da cidade, trabalhar lá e depois voltar e enfrentar o trânsito. Não tem mais nada disso. E a execução você pode terceirizar. Existem firmas de serviço, especialmente para isso, né? Manutenção também. É uma profissão que tem muito futuro. Eu acho que quando você fala em aquecimento global, quando você fala que tudo isso tem que passar pelo paisagismo. Porque entre desmatamento e plantio, nós estamos perdendo muito feio. Verdade é essa, né? Então nós temos que plantar e plantar. PS. Gustav, não sei de que maneira você vai encarar todas essas bobagens escritas. Porém, resolvi mandar-lhes as mesmas por sugestão da classe, depois da exposição da entrevista feita e da redação. Saiba que você ganhou pelo menos 50 fãs. Tive a oportunidade de fazer uma reunião na minha comunidade de jovens a respeito do assunto ecologia, tentando conscientizar um pouquinho as pessoas a respeito do problema. É claro que não pude transmitir nem 5% do que recebi de você, mas fiz o que pude. Tenho certeza de que pelo menos uma sementinha ficou. Grata. Elisete Lins Amaro. Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. Põe na paineira, põe
põe na paineira, paina da paineira. Mensagem seja prestada.